Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro módulo, que nós vamos apresentar uma visão geral do projeto do novo sistema tributário com foco em consumo. O objetivo deste vídeo é apresentar o todo, tudo que vai ser indiretamente alterado ou diretamente alterado, para que você entenda o impacto que isso vai ter no seu dia a dia, se você é empresário na sua empresa, se você é contador no seu dia a dia de trabalho. Então o objetivo é que, ao você concluir este primeiro módulo, estar satisfeito, beleza, nós fizemos o nosso primeiro objetivo, que é gerar um impacto. Ah, mas eu preciso saber mais sobre isso. Bom, nós temos mais 4 módulos onde nós vamos aprofundar mais o assunto. Perfeito. Nessa primeira abordagem a gente vai fazer uma correlação dos tributos sobre o consumo atual e como que ficam a partir do momento da modificação para o novo sistema. Então vamos passar tributo a tributo na visão atual dele, fazendo uma correlação de como ficará após a implementação da reforma. Talvez o simples, que hoje de simples não tem nada, que talvez seja o imposto mais complexo para ser calculado, o simples vai ter alterações dentro do novo regime tributário, novo sistema tributário. Mas, para quem é optante pelo simples e não quer entender como funciona o novo regime tributário, sem problemas, você poderá continuar optante pelo simples da mesma forma. Porém, é possível que possa perder dinheiro porque vai deixar de se creditar. Mas também no simples você vai poder manter-se no simples, mas também optar pelos novos impostos, e alguns impostos, por exemplo, imposto de renda, contribuição social e INSS, permanecerão no simples. Os demais impostos você migrará para os novos que estão sendo criados agora. Uma observação importante referente ao Simples Nacional, que dentro do Simples nós temos uma série de tributos. Alguns que são incidentes sobre o consumo e outros sobre a renda. O que está sendo impactado pela reforma aqui serão os tributos sobre o consumo, sendo criado aí uma sistemática que pode diferenciar a apuração de uma forma ou de outra, que aí mais adiante a gente vai adentrar e especificar melhor. Perfeito. A questão do IPI, o IPI ele vai partir, né, de uma alteração para a alíquota zero de todos os produtos, com exceção de alguns que são produzidos em zonas francas. Mas, em contrapartida, vai ser criado um imposto seletivo que tem como foco os produtos prejudiciais à saúde. Então, cigarro vai ter o imposto seletivo, talvez bebidas, né? Alguma coisa bem específica, mas, inclusive, não é nem nosso foco agora nessa segunda trilha, né? É importante, em relação ao IPI, não há uma substituição do IPI pelo imposto seletivo. Nós continuamos tendo o IPI, no entanto, com outro regramento, e no mesmo ato nós temos a criação de um novo tributo, que é o imposto seletivo, que vai incidir sobre os produtos nocivos à saúde, nocivos e prejudiciais à saúde. Substituído será o PIS e a COFINS. Deixarão de existir em substituição à CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Hoje, quem paga o PIS e COFINS pode optar, ou conforme o cenário tributário, por 2 regimes, ou o regime não cumulativo, no caso aplicado para a grande maioria lucro real, ou o regime cumulativo, aplicado para alguns lucro real e para todos lucro presumido. A diferença é que hoje o PIS e COFINS, quando é cumulativo, você não tem direito a crédito. A CBS, você sempre terá direito a crédito. Ou seja, a CBS já nasce numa visão de não cumulatividade. Então, atualmente no PIS e COFINS eu tenho um regime cumulativo e não cumulativo. A CBS, que vem em substituição ao PIS e COFINS, ela vai ser, como regra geral, não cumulativo. E, de igual forma, a IBS, que vai substituir o ISS e o ICMS. O ISS hoje já tem um regime 100% cumulativo e a IBS tem um regime não cumulativo, mas com muitas dúvidas. O que eu posso me creditar? Algumas coisas eu me acredito, outras coisas eu não me acredito. O IBS vem para ser irmão gêmeo da CBS, né? Ele vai ter direito a crédito de tudo que o fornecedor, de fato, gerou o débito e efetivou o recolhimento. Então, temos de uma forma geral ISS e ICMS sendo substituído pelo IBS, PIS e COFINS sendo substituído pela CBS, sendo que CBS e IBS terão uma mesma sistemática de apuração dentro de uma lógica não cumulativa. Apropriação de créditos sobre o que eu consumo, aplicação de débitos, apuração de débitos sobre as minhas saídas, sobre o que eu vendo ou presto serviço. Dando prosseguimento, agora a gente vai abordar 10 tópicos sobre a reforma tributária, justamente para ver se isso vai impactar no seu dia a dia ou não, né? Quanto mais impacto causar ao seu dia a dia, recomendamos que você faça os demais módulos da nossa capacitação. E o primeiro é justamente a análise do consumidor final.
Hoje o consumidor final ele já tem a sua renda tributada pelo imposto de renda e ele sente isso porque aparece, por exemplo, no contra-cheque ou na declaração de imposto de renda do ano, ele tem que pagar esse imposto. E agora ele vai ter essa sensibilidade porque ele vai visualizar o imposto que ele está pagando sobre o seu consumo. A tributação sobre o consumo, ela fica de certa forma obscura e o consumidor acaba não enxergando expressamente. Com o novo regime, isso vai ficar de uma forma mais explícito, trazendo a conhecimento das pessoas que até então não davam importância para isso. Segundo tópico, a IBS e a CBS são irmãos gêmeos. A única alteração está em quem vai definir as alíquotas. Isso porque nós temos o IBS que substitui o ICMS e o ISS, e quem vai definir o imposto é o destino onde essa mercadoria será enviada e analisando qual é o município de destino e o estado de destino. Somando essas duas alíquotas, nós teremos a alíquota de IBS, ou seja, nós podemos ter várias alíquotas sendo praticadas conforme o destino da mercadoria. Já a CBS é uma definição do governo federal, uma alíquota única em todo o Brasil. Mas, tirando a definição da alíquota, todas as demais regras do IBS e da CBS são iguais em todo o território nacional. Perfeito. De repente, um comentário interessante, IBS, então, ela tem uma figura mais regionalizada, compete a município e a estado, e CBS mais federal. Então, se a gente for fazer uma correlação para ficar mais claro. O terceiro item, eu acabei me adiantando no item anterior, é justamente a alíquota pelo destino. Então, se você tem um negócio, por exemplo, vende, o seu consumidor está somente situado na sua cidade, aí não vai ter nenhum impacto em relação a este item. Mas, por exemplo, se você vende para vários municípios diferentes, para vários estados diferentes, você vai ter que ter um esforço para descobrir qual é a alíquota a ser aplicada no local de destino. Um outro ponto que sinalizamos é a questão da incidência plurifásica. Todos inseridos na cadeia produtiva serão contribuintes do IBS, fazendo que a incidência de tais tributos ocorra em todas as fases da cadeia produtiva. Então, o industrial, quando vender para o distribuidor, vai ter incidência, o distribuidor vai se apropriar de créditos. Quando ele tiver sua venda para o comerciante atacadista até para o consumidor final, teremos uma nova incidência com apropriações de crédito. Então, a questão da figura plurifásica é onde temos todos inseridos na cadeia produtiva, são contribuintes de tais tributos. Não vai ter mais aquela sensação, né, que eu pago imposto, mas eu não me aproveito de nada. Tudo vai ser aproveitado. Esse é o conceito da plurifasia que combina com o item 5 da não cumulatividade plena. Ou seja, se a etapa anterior a pessoa pagou o imposto sobre 100 e eu vou vender o meu produto por 120, eu agreguei 20 ao valor de 100. Então, ao final, o meu imposto vai ser sobre os 20, porque eu vou ter o débito sobre 120, o crédito sobre 100. Então, o que eu agreguei, por isso que é o IVA, imposto sobre o valor agregado, sobre o que eu agreguei de valor naquele imposto, ao final vai ser o meu desembolso em relação ao imposto. Então, esse é o conceito da não cumulatividade. É uma questão que já nasce com a essência de IBS e CBS, já é nascer numa figura de não cumulatividade, que hoje, nos tributos atuais, é algo que gera muitas discussões. Então, para me tomar crédito de PIS e COFINS, eu tenho uma série de regramentos, para me tomar crédito de ICMS, eu tenho uma série de outros regramentos. Então, na figura de IBS e CBS, eles já nascem numa tendência de ter uma não cumulatividade plena. E ainda, pensando na questão do ICMS, cada estado tem seu regulamento de ICMS. Agora vai existir um regulamento único para todo o Brasil, porque não vai deixar de ser o imposto estadual, né? O estado apenas vai definir a alíquota, o regramento ele é a nível nacional. Sim, o aspecto de simplicidade, né, que já nasce a reforma, ela nasce com o objetivo de ter uma simplicidade em relação ao regramento da tributação. Então podemos considerar, hoje se a gente troca 27 legislações estaduais contra uma, isso vai ter uma simplicidade. Em contrapartida, como a alíquota, como bem falamos anteriormente, ela é definida conforme o local do destino, nós podemos ter uma variabilidade maior de alíquotas. E a questão do Simples, como a gente abordou lá no início, nas relações dos impostos, o Simples vai continuar existindo. Então, para aqueles que se beneficiam, principalmente na questão do INSS sobre a folha de pagamento, que no Simples não existe a parte patronal, pode permanecer optante pelo Simples, mas de repente vai ter que fazer uma análise se é melhor manter-se no Simples como está ou fazer a opção pelo CBS pela IBS. Então isso está previsto dentro dessa nossa substituição. Né? Esse ponto sobre o Simples ele é bem importante. Mais adiante a gente faz uma abordagem mais específica porque vai demandar uma análise mais direta do seu negócio
avaliar de quem que você compra e para quem que você vende, porque tem uma questão aqui que pode modificar, de repente vai ter que modificar o regime, porque o seu cliente vai querer se beneficiar de um determinado crédito que hoje ele não se beneficia. Então o simples vai demandar uma análise mais caso a caso. O simples nunca é simples, né? Ele sempre é complexo, simples, né? O item 7, não haverá benefícios fiscais. A gente pode simplificar dizendo assim, ou a pessoa, ou o negócio, ou o produto faz parte de um regime específico, onde em toda a cadeia nacional vai ter uma redução de alíquotas, ou vai ter alíquota zero, mas não vai ter a regionalização do benefício. Eu estou localizado em Santa Catarina porque eu tenho benefício para a indústria têxtil, eu tenho localização em tal estado por causa daquilo. Este tipo de regionalização de benefício que não vai ter mais dentro desse novo sistema tributário. E isso vem muito para tentar coibir e acabar com a questão da chamada guerra fiscal, né? Então hoje, determinado estado quer atrair o investimento de determinada empresa, ele acaba reduzindo ICMS, isentando ICMS, ou determinado município quer atrair a instalação de determinada prestadora de serviço, acaba colocando o ISSQN numa alíquota mínima. Então essa questão de acabar com os benefícios fiscais também é para tentar coibir essa guerra fiscal. Item 8. Ampla base de incidência, igualando receitas de comércio e serviço, além de outras que hoje recolhem ISS e ICMS. Por exemplo, hoje nós temos que olhar para uma empresa se ela é prestadora de serviços ou não, e existem dúvidas, né? Tem serviços que, conforme a utilização, ela é considerada contribuinte de ISS ou contribuinte de ICMS. Agora, isso não vai ter mais diferença, não importa se eu sou serviço ou comércio. Todo tipo de receita vai ser contribuinte do IBS e da CBS. Então, uma análise fria, hoje eu pago ISS, vou começar a pagar ICMS, se eu for fazer a correlação dos impostos, sim. Hoje eu sou um comércio, eu pago ICMS, vou começar a pagar ISS, sim, só que são impostos novos, então vai deixar de existir o ISS sobre serviço. O ICMS sobre comércio e indústria vai ter um imposto único que vai incidir sobre tudo. A grande questão é com qual alíquota, né? Que hoje isso não existe ainda, pelo menos quando a gente está gravando. E aqui entra uma situação interessante, porque a gente costuma analisar os tributos novos que estão sendo criados, tentando fazer uma correlação com os tributos atuais. Só que são coisas diferentes. Então hoje a gente tem uma operação de locação de imóveis que não gera ISSQN, não gera ICMS, mas elas vão estar dentro de uma base de incidência do IBS, por exemplo. Então, fazer a análise partindo dos tributos atuais talvez vai dificultar o entendimento daqui para frente, quando nós tivermos os tributos novos. Então, talvez o grande foco deste módulo é justamente demonstrar para você que não dá para ficar comparando como é o regime atual e como será um novo regime. Você tem que apagar o conceito dos regimes atuais e aceitar que vai ter um novo regime e quais são as oportunidades que as empresas vão ter dentro dessa nova sistemática. E um dos itens, talvez, que gerou mais preocupação quando se começa a analisar a questão, é justamente o split. O que é o split? Quando você vende uma mercadoria para um consumidor final, e esse consumidor final faz o pagamento, neste pagamento será dividido o que compete a você pelo seu preço de venda e o que compete ao Estado pelo imposto, ou seja, o valor do imposto não vai ser destinado, claro, em algumas exceções sim, mas não vai ser destinado ao vendedor, já vai direto para o governo. Então as empresas vão ter que analisar a questão do fluxo de caixa, porque hoje elas têm um prazo para pagar esse imposto. E dentro do split isso vai ser retido na operação financeira entre o vendedor e o consumidor. É importante mencionar que o objetivo da implementação do split payment é justamente tentar reduzir a questão da sonegação. Então, a partir do momento que eu tenho uma operação, o meio de pagamento empregado nessa operação é um meio bancário, é pelos meios de pagamentos virtuais, vamos dizer assim, eu já vou ter uma sistemática para garantir que o tributo incidente que foi pago naquela operação vá para o governo. Então eu não tenho mais aquela figura que eu tenho que esperar o vendedor ter um prazo para repassar e talvez ele até não repasse numa situação de inadimplência. Aqui não, o tributo ele é garantido a partir da implementação de uma retenção, uma espécie de retenção com destinação do tributo para o ente público.
Isso só é possível no Brasil, né, porque aqui nós temos o Pix, aqui nós temos o Banco Central muito evoluído, o sistema bancário é muito evoluído. Então, em palestras que a gente está acompanhando, o grande desafio é que a operação de venda, né, a emissão da nota fiscal de consumidor eletrônica, ou até o ato de pagar no cartão de crédito, isso não pode ser prejudicado, essa agilidade não pode ser prejudicada devido a esse fracionamento para quem vai esse dinheiro. Então, o grande objetivo deles é manter a agilidade que já tem hoje no ato da emissão da nota, no ato de pagamento, também ter essa agilidade na distribuição dos valores, né? Podemos dizer que o split payment acaba sendo a cereja da reforma tributária. E foi muito bem estruturado e já tem questões avançadas de testes para entrar em produção assim que o regime estiver iniciando. Então, empresas que hoje são inadimplentes tributários, né, vai ter um grande desafio, né, porque hoje elas ficam com o dinheiro do governo, não pagam o governo ou parcelam isso, e esse cenário vai acabar não tendo, né? Mas como é que fica se eu tenho crédito? Por que eu vou pagar o imposto se eu tenho um crédito? O IVA não é sobre o imposto, não é sobre o valor que eu agreguei. Tem um modelo do split que permite a autocompensação dos créditos, porque o crédito você vai ter direito quando o fornecedor efetuar o pagamento. Então, a própria mecânica do sistema vai avaliar o débito que você tem na operação, o crédito que já tem direito, para que a destinação do imposto seja feita somente por essa diferença. É o split inteligente que eles estão chamando. Ou seja, a ideia é se utilizar muito de tecnologia, utilizando do aspecto do Brasil ter muito a questão informatizada do dinheiro e disso criar um sistema bem amarrado. E pelo que a gente tem observado, isso vai acontecer. Por isso que o item 10 é importante comentar que é um novo sistema tributário. O eventual aumento de alíquotas pode gerar ou não um aumento de carga tributária. Por quê? Porque eu tenho crédito de tudo. E aí vem a questão da autofiscalização. Para você ter o crédito, você tem que exigir a nota do seu fornecedor. Se o fornecedor vender sem emitir a nota fiscal, você não vai ter o crédito. Você tem que pagar a compra do fornecedor para você poder aproveitar o crédito de IBS e CBS. Então é uma mecânica nova, diferente do sistema anterior. Né? O crédito hoje a gente chama que é um crédito escritural, né? Tipo, a partir da nota fiscal a gente se apropria dos créditos. Numa visão de IBS e CBS, ele passa a ser um crédito financeiro. Alguém tem que ter pago na fase anterior para me creditar. Então, num cenário que o meu fornecedor ele é inadimplente em relação aos tributos, bom, eu não vou poder me apropriar. Comercialmente, eu vou querer comprar de alguém que esteja figurando como inadimplente. Então, esse é um aspecto bem importante. Por isso que a gente convida você a ver os demais módulos do nosso treinamento. Tá? Nesta tela que você está vendo, nós colocamos todos os impactos do novo sistema tributário, além dos tributos. Então, os mais evidentes, vai mexer na margem de lucro, vai exigir um planejamento de como serão pagos esses tributos, vai mexer no meu preço de venda, vai mexer no meu custo de aquisição, vai mexer nas mudanças de processos tributários e também, principalmente, no fluxo de caixa, na liquidez, porque eu vou ter menos recurso disponível no meu fluxo de caixa. Mas esse primeiro quadro, né, parte disso. Os impactos, eles vão muito além. Então, agora a gente vai ampliando essa visualização, porque além do impacto efetivamente na minha operação, no meu planejamento, eu tenho outros impactos que vão ser decorrentes dessa situação. Então, eu tenho lá alterações de contratos, que possivelmente vou ter adequações de preços, de valores. Eu tenho lá alterações de fornecedores, porque eu vou ter que avaliar se é melhor eu comprar do fornecedor que me gera o crédito X ou o crédito Y. Tem mudança de projetos e planejamentos que já estão em implementação. A questão da digitalização das informações, isso a gente já é muito evoluído até no aspecto dos documentos fiscais já serem eletrônicos, né? Desde que sejam emitidos corretamente, né? Nós ainda visualizamos muitas empresas com dificuldade em gerenciar seu cadastro de produto, com dificuldade em botar codificações nas notas. Agora é o momento de resolver tudo isso, né? Então, além de questões diretas e indiretas que acabam tendo impacto, numa última camada, assim, a gente tem a questão de análise para captação de recursos, alteração do padrão do consumidor, porque lembra que falamos que o consumidor ele vai começar a ficar mais ligado em relação às incidências que estarão explícitas sobre o consumo. Então, o consumidor vai acender um pontinho de dúvida, de questionamento sobre algumas situações que vão passar a constar na nota fiscal que hoje não constam.
Então, a análise de competitividade, eu vou precisar me manter competitivo para me manter no mercado. Então, eu saber aplicar corretamente os novos regramentos vai me permitir uma competitividade em relação ao mercado. Por isso que a gente está com a afirmação que não é só uma reforma tributária, é uma transformação nos negócios. Por quê? Porque não vou mexer no meu preço de compra, no meu preço de venda, na escolha do meu fornecedor, em terceirizar ou não terceirizar áreas internas da empresa. São muitas alterações que isso vai muito além de qual vai ser a alíquota, né? Então, esqueça a questão de qual vai ser a alíquota. Pense na questão da reforma tributária como um todo, no próprio sistema que foi criado. Estude conosco esse assunto e vamos para o próximo módulo.